Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de planejamento e controle da produção, onde continuaremos falando com a questão de previsão de demanda. Na aula passada a gente falou sobre previsão com tendência e na aula de hoje a gente vai falar sobre previsão, agora contemplando um importante ponto que é a questão de sazonalidade, ok? Vamos lá? Primeira coisa, o que é sazonalidade? Vamos ver uma definição para isso? Então, na nossa definição, sazonalidade é o processo com sazonalidade, é aquele no qual os dados sofrem variações para cima e para baixo, que se repetem com regularidade. Essas variações podem ser associadas a eventos periódicos, para os quais existe uma razão para a sua ocorrência e posterior repetição. Então, o que ele está falando é que, na realidade, quando eu levanto o histórico de demanda, eu vou ver que em determinados períodos de tempo existe um comportamento da demanda, que pode ser um aumento ou uma diminuição da demanda, em virtude de algum fator. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Um exemplo de sazonalidade são produtos escolares. Como assim produto escolar é um exemplo de produto com sazonalidade? O que ocorre? A gente sabe que a venda de produtos escolares, ela se intensifica nos períodos anteriores ao início do período letivo. Ou seja, provavelmente, se a gente for levantar o histórico de demanda de uma empresa que faz produtos escolares, a gente vai ver que durante os meses de fevereiro e julho, provavelmente a demanda é maior, a quantidade de vendas é maior nesses períodos. Um outro exemplo, panetone é um exemplo de produto que normalmente as vendas se intensificam quando? Vão se intensificarem no final do ano. É quando as pessoas têm a tendência em comprar em maior quantidade esses produtos. Um terceiro exemplo, e bastante importante para o nosso país, são produtos relacionados ao agronegócio. Então, na nossa foto aqui, o que a gente tem? A gente tem um trator com uma plantadeira, né, de plantio direto. Então, quando que é o período de plantio no interior do país, lá em Mato Grosso, lá em Goiás? Provavelmente ocorre ali pelos meses de agosto, de setembro. Então, esse tipo de equipamento, ele vai ser vendido com maior intensidade, em quantidades maiores, nesse período. Então, se a gente fosse traçar ou levantar um histórico, um gráfico de vendas de plantadeiras, por exemplo, provavelmente que nós veríamos seria algo semelhante a isso. Ou seja, em determinados períodos do ano, provavelmente ali para agosto ou setembro, a gente tem um pico de venda de máquinas voltadas ao plantio de plantadeiras. Por quê? Porque é nesse período que os agricultores estão plantando. Ok? Entendemos que é o conceito de sazonalidade? Entendido o conceito, vamos seguir em frente. Como eu calculo a previsão de demanda para isso? Ou seja, aqueles modelos que a gente viu até agora, suavizamento exponencial simples, duplo, demanda média, eles não são modelos adequados quando eu tenho esta situação. Para isso existem outros modelos e um deles a gente vai ver agora. Primeira coisa, a gente vai considerar uma demanda com sazonalidade e permanência. O que seria uma demanda com sazonalidade e permanência? É aquela demanda onde eu identifico com regularidade alguns pontos da minha demanda que sofrem influência, tem um aumento de demanda, por exemplo, né, que é o que a gente pôs no exemplo das plantadeiras. Em determinados períodos do ano eu tenho um aumento de demanda. E permanência, porque eu não consigo enxergar no meu gráfico um aumento ou decréscimo de demanda. Então, no meu gráfico aqui, um exemplo bem simples, se eu olhar, eu não consigo identificar se a minha demanda está aumentando ou caindo ao longo do tempo. Aí, olhando, né, para o gráfico, a impressão que a gente tem é que a nossa demanda está relativamente estável, ou ela está permanecendo no mesmo patamar. Então, uma demanda sazonal com permanência, ok? Como eu vou calcular? Qual que é a expressão de cálculo para a gente conseguir fazer uma previsão de demanda quando eu tenho essa situação? A expressão de cálculo ela é bastante simples,
é a minha previsão de demanda é igual a previsão suavizada num período T vezes o meu fator de sazonalidade. É a previsão suavizada no período T vezes o quê? Vezes o meu fator de sazonalidade, ok? Como é que eu calculo o meu fator de sazonalidade? Ele é dado pela demanda real num determinado período T, dividido pela demanda média no ciclo de sazonalidade. Espera aí, mas o que é o ciclo de sazonalidade? Aqui embaixo, em amarelo, está até destacado. O período T, por exemplo, ele varia de 1 até o final do ciclo de sazonalidade. Portanto, para um ciclo de 1 ano, com períodos mensais, tem esse T variando de 1 a 12. Ou seja, o ciclo de sazonalidade é aquele período de tempo que você determina, que você pega para analisar, aonde você consegue identificar a sazonalidade. Então, quando ele fala, olha, eu peguei 1 ano de histórico, meu ciclo total é 1 ano onde eu consigo ver a ocorrência da sazonalidade ou não, né? No caso aqui, obviamente, a gente está fazendo para sazonalidade. Mas é quando eu pego aquele histórico de demanda e verifico, olha, nesse período, realmente, ocorre sazonalidade, eu consigo identificar a sazonalidade. Esse é o meu ciclo de sazonalidade, ok? E a previsão suavizada, ela é bastante semelhante ao que a gente fez na aula anterior. Então, a previsão suavizada exponencialmente, ela é dada por a minha constante de suavizamento, dividido pela demanda real do período que eu vou calcular, pela sazonalidade desse período, mais menos a constante de suavizamento, vezes a demanda suavizada no período anterior. Ok? Essas são as equações que a gente tem para conseguir fazer os nossos cálculos. Seguindo, vamos fazer um exemplo para ficar mais simples de entender. Vamos fazer um exemplo para a gente aplicar essas fórmulas para que a gente consiga entender de uma maneira mais simples. Vamos imaginar que a gente está trabalhando numa empresa que produz material escolar e o gerente, né, dessa livraria deseja fazer a previsão de demanda de cadernos para o ano de 2017. E para isso ele seguiu o primeiro passo que a gente sempre faz, que é levantar o histórico de demanda. Nesse caso, o nosso gerente, ele levantou o histórico de demanda dos anos de 2015 e de 2016. Então vamos lá tentar ajudar ele a calcular a previsão de demanda de cadernos da livraria, ok? Então está aqui o nosso histórico de demanda. Então está lá, mês de janeiro, 2015, vendeu 80 cadernos. Mês de janeiro de 2016, vendeu 100. Fevereiro de 2015, 75. Fevereiro de 2016, 85, até dezembro, tanto de 2015 como de 2016. Ok? Temos o histórico de demanda. Próximo passo, plotar o gráfico para ver o comportamento da demanda. Então, olhando a demanda, a gente vê que alguns meses existem alguns picos de demanda, como a gente está vendo aqui no mês. Ocorreu no ano de 2015, em maio e junho. Em 2016, também, nos meses de maio e junho, a gente tem esse pico de demanda, que a gente está considerando que existe sazonalidade nesse processo. Ok? Seguindo para o cálculo, a primeira coisa que precisamos fazer é a média mensal entre cada mês. Vocês viram que nós temos o histórico de demanda dos meses de cada ano, de 2015 e 2016. Eu tenho duas demandas reais, de janeiro de 2015 e janeiro de 2016. O primeiro passo que nós vamos fazer é calcular a média para saber qual que é a quantidade média vendida mensalmente. Então, o que a gente vai fazer? A média entre cada mês. A média é dada do mês de janeiro, 80 mais 100, dividido por 2. A média de fevereiro, 75 mais 85, dividido por 2. Então, como vai ficar? Janeiro de 2015 mais janeiro de 2016, 80 mais 100, dividido por 2, vão ser as nossas 90 unidades. Aí, de fevereiro, como é que vai ficar do mês de fevereiro? Vai ser 75 mais 85, dividido por 2,
80 unidades. Ok? Faremos isso para todos os 12 meses e vamos chegar na seguinte tabela. Demanda média de janeiro de 90, demanda média de fevereiro de 80, março 85, temos a média de demanda para a média entre os anos 2015 e 2016. Ok? Próximo passo, vamos lá. Calcular a demanda média mensal total. O que a gente vai fazer agora? Somar toda a demanda de todos os meses, somar a demanda de todos, média de todos os meses e dividir por 12. O que nós vamos ter? 94 unidades. Essa é a demanda média que eu vendo mensalmente. Ok? Simples. Então, seguindo, passo 3, calcular agora o fator de sazonalidade. Como é que eu calculo o fator de sazonalidade? Calculo o fator de sazonalidade para cada mês é a relação entre a demanda e a demanda média. Esse vai ser o meu fator de sazonalidade. Então, vamos lá. Para o mês de janeiro, vai ser dado por a demanda média do mês de janeiro pela demanda média total. 90 dividido por 94, 0,95. E para fevereiro, vai ser igual a demanda de fevereiro pela demanda média total. A demanda média dos meses de fevereiro é 80, dividido pela demanda média total, vai dar 0,85. Ok? Precisamos fazer isso para todos os meses, para termos o fator de sazonalidade de todos os meses. Feito isso, chegamos à seguinte tabela. Fator de sazonalidade para janeiro é 0,95, fevereiro é 0,85, calculamos para todos os meses. Então, já temos o fator de sazonalidade de todos os meses. Próximo passo, passo 4. Calcular a previsão suavizada. Como é que a gente vai fazer isso? Vou considerar, inicialmente, um alfa 0,3 e sempre que eu vou iniciar o modelo, eu preciso de um valor para a previsão suavizada no mês inicial, do mês que eu estou trabalhando. E esse valor eu ainda não tenho. Para isso, eu vou considerar nesse exemplo que a previsão suavizada de janeiro vai ser igual à demanda de janeiro de 2016. É a demanda mais próxima que eu tenho de janeiro, a demanda real de janeiro de 2016. Ok? Estou considerando isso para a gente inicializar o nosso modelo. Vamos lá. Seguindo, como eu calculo a previsão suavizada? É dado por um alfa, que vai ser o nosso valor 0,3, a demanda no período que eu vou calcular, dividido pelo fator de sazonalidade, 1 menos alfa vezes a previsão suavizada anterior. Então, substituindo para o mês de fevereiro, vai ser alfa, demanda real de fevereiro, pela previsão suavizada, 1 menos alfa vezes a previsão suavizada de janeiro. Substituindo os valores, a demanda média que a gente calculou para fevereiro é 80, o fator de sazonalidade que a gente calculou é 0,85, substituindo tudo isso na nossa fórmula, o alfa 0,3, a demanda de fevereiro 0,80, fator de sazonalidade 0,85, 1 menos o alfa 0,3, vezes aquilo que a gente havia comentado. A gente utilizou a demanda de janeiro de 2016 para iniciar o nosso modelo como a previsão suavizada. Vezes 100, a gente tem 98,23, a previsão suavizada do mês de fevereiro. Se a gente fizer isso para o mês de março, vamos seguir a mesma etapa. Qual que é a demanda do mês de março e o fator de sazonalidade? Vamos lá na nossa tabela ver. É 85 a demanda média e o fator de sazonalidade é 0,90. Substituindo os valores da nossa equação, 0,3 é o nosso alfa, 85 é a demanda média dos meses de março, dividido pelo fator de sazonalidade 0,90, mais 1 menos 0,3, vezes o que a gente havia calculado no passo anterior, que é a previsão suavizada de fevereiro, 98,23. Calculando, chegamos no resultado
97,09, ok? Seguindo em frente, para abril, substituindo os valores, a gente vai chegar que é 96,26. Precisamos fazer isso para todos os meses. Fazendo isso, a gente vai conseguir chegar nessa tabela com todos os valores da nossa previsão suavizada. 100 para janeiro, 98,23 para fevereiro, março 97,9, abril 96,26, ou seja, para os 12 meses. Tendo todos esses valores em mão, vamos para o quinto passo, que é o cálculo da nossa previsão. Como é que a gente vai calcular a previsão para 2017? A previsão é dada pela previsão suavizada vezes o F de T. Esses valores a gente já tem, então a previsão de janeiro é dada pelo S de janeiro vezes o fator de sazonalidade do mês de janeiro. Substituindo os valores, na realidade a gente já tinha lá na nossa tabela 100 para o mês de janeiro e 0,95 o fator de sazonalidade. Substituindo os valores, a previsão de demanda para o mês de janeiro de 2017 seria de 95. Vamos substituir para fevereiro na nossa fórmula? A previsão de fevereiro é a previsão suavizada de fevereiro vezes o fator de sazonalidade. Previsão suavizada de fevereiro que a gente calculou, 98,23. Fator de sazonalidade, 0,85. Substituindo a nossa fórmula, a previsão algo em torno aí de 84 unidades. Ok? Fazendo isso para todos os meses, temos a nossa tabela com todas as previsões. Janeiro 95, fevereiro 84, março 87, abril 102. Colocando agora num gráfico, a gente vê que a nossa previsão parece bastante coerente. Ou seja, né, eu continuo tendo, né, que a gente está falando da nossa sazonalidade e continuo tendo permanência. Ok, pessoal? Dúvidas em relação a esse assunto? Acredito que não. Vocês têm um material para acompanhar depois. Obrigado e até a próxima aula.